Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui. Como a irmã Eliette falou, é bom ver frutos do Evangelho. Eu estava vindo com o Senazar e a gente passou na praça. Falei, Senazar, mas tu já pregou aqui? Eu falei, rapaz, eu já preguei nessa praça aqui, Sena. Já tem 11 anos isso. Glória a Deus pela vida de vocês, por ver o Evangelho na vida de vocês, por ver o Espírito Santo na vida de vocês. É o diferencial da vida de todo cristão isso, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos. Eu tenho algo para falar para os irmãos, que foi algo que Deus me deu, e eu não sabia que era para vocês. Romilton conversou comigo na quinta-feira, e na quinta-feira pela manhã, como de costume, fiz meu devocional, e Deus, no meu devocional, falou algo comigo, e eu não sabia que era para vocês isso. E depois, quando ele falou comigo quinta-feira à noite, isso foi de manhã, quando foi de noite, que ele falou comigo se eu não poderia vir e tudo mais, aí na hora eu entendi. Eu falei, agora eu entendi por que você me disse isso. Só que essa parte eu vou falar no final. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Mateus capítulo 13. A gente precisa entender uma coisa, eu queria que os irmãos entendessem um pouco da minha exortação essa noite, que a partir do momento em que vocês estabeleceram este lugar, esta caixa de som, gostei da ideia, que o som está saindo aí, não está? Você que está me ouvindo, venha para os caminhos do Senhor, amém? Amém. Gostei da ideia, foi tua, foi o Zé? Nossa. Ah, glória a Deus isso aí, porque está ecoando ali, quem estiver aqui vai escutar. Mas a partir do momento em que a gente estabelece um lugar como esse, para cultuarmos o nome de Jesus, absolutamente tudo que está acontecendo aqui é para o Senhor Jesus. Essas cadeiras são para o Senhor Jesus, esse ventilador que está refrescando os irmãos é para o Senhor Jesus, essa aguinha gostosa que está ali é para o Senhor Jesus, o violão, a caixa e tudo mais. Mas não somente isso. Em todo o culto que nós nos reunimos para dar as coisas ao Senhor, Ele também nos devolve. Então tudo que está sendo feito aqui, você precisa ficar extremamente atento, porque é uma mensagem do céu para a sua vida. Desde da abertura que foi feita aqui, da exortação da irmã para uma coisa só, eu não sei, eu queria que vocês abrissem rapidinho, já que ela falou isso, na hora que ela falou me veio na cabeça, Salmo 27. Salmo 27, iremos ler somente o verso 4, um salmo maravilhoso de Davi. Aliás, nós cantamos aqui, como rei Davi, quero te louvar. Nosso irmão Davi do passado, que foi rei sobre Israel, escolhido por Deus, ele tem mais ou menos, não é certinho, mas ele tem pelo menos 74 salmos, fruto de um coração extremamente adorador ao Senhor, fruto de um coração que sentia prazer de louvar a Jesus, prazer de cantar ao Senhor, prazer de dançar na sua presença. Quem não se lembra a vez que a própria esposa se escandalizou com ele quando ele dançava na presença do Senhor? Mas esse rei Davi, que fez vários salmos, inclusive esse 27 que a gente vai ler só o verso 4, disse o seguinte, para a gente alinhar com a irmã Eliette na abertura do culto: uma coisa só peço ao Senhor, uma coisa só peço ao Senhor, e a buscarei. Eu não só peço, como eu vou buscar isso, uma coisa só. E o que é, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Que coisa maravilhosa de nós ouvirmos, de Davi falar para nós algo que eu tenho certeza que está no coração de cada um de nós, sobre estar com o Senhor. Existem várias promessas na Bíblia de que passaremos a eternidade ao lado do nosso Deus. Então isso de alguma forma precisa estar no nosso coração desde já. Uma coisa que você não deseja não vai ser tão bom assim quando ela chegar. Nós precisamos nutrir coisas no nosso coração a respeito do céu. A Bíblia nos faz várias exortações para pensarmos nas coisas do alto, para buscarmos as coisas do alto, para não ficarmos iludidos com as coisas daqui e olharmos para onde vem o nosso Salvador,
Então nós precisamos nos encher com esta coisa só. Glorifico os irmãos pelo louvor, pela contribuição. Louvar a Deus é algo extremamente gratificante. É bom abrir a boca e poder falar aquilo que está dentro do nosso coração a respeito do nosso Deus. Amém? Então vamos para o Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. A minha ministração para os irmãos tem a ver com ouvir, reter e produzir. No Evangelho de capítulo 13 de Mateus, a gente tem uma narrativa de Jesus. Jesus está próximo ao mar da Galileia e ele se levanta e vai até a beira do mar da Galileia. E multidões se reúnem à volta dele e ele prega um sermão. Eu queria ler a partir do verso 1, corridamente, sem a gente fazer pausas, e depois a minha ênfase maior vai ser no verso 18 em diante. Amém? Mas para contextualizar o que a Bíblia está falando, é bom a gente ler desde o 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Esse beira-mar é a beira do mar da Galileia, que eu não sei se você sabe, não é um mar, é um lago assim, bastante profundo, ele tem 43 metros de profundidade, e é um mar de água doce. Ele é chamado de mar exatamente pelo que ele tem 21 quilômetros de extensão. Ou seja, para as pessoas daquela época, olhar para um lago desse tamanho fazia uma alusão ao mar Mediterrâneo, que é logo ao lado ali. Então eles olhavam para o lago, né, e chamavam ele de mar. Por isso que existe o nome Mar da Galileia, não que ele seja de fato um mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo. Jesus vai começar uma sequência aqui de pelo menos 7 parábolas, umas seguidas da outra. Algumas ele vai dar significado e vai explicar um pouco mais, como essa que a gente vai enfatizar agora, mas ele também vai falar parábolas que ele não vai explicar detalhes assim. Ele, por causa da multidão, a multidão chega próximo dele na beira-mar, ele sai para um barco, assim como a irmã está distante de mim lá, desculpa, eu esqueci o nome da irmã, Jéssica. Assim como Jéssica está, Jesus se posicionou em um barco como um orador e a multidão ficou na beira-mar. Existia canais ali, é só para os irmãos entenderem o contexto, existia canais que esse mar da Galileia, que na verdade era um lago, se afinava ao ponto de poder ter pessoas de um lado como do outro para ouvir Jesus ministrando ali. Então as pessoas estavam na praia e Jesus estava num barco falando a elas. Por que é importante você saber disso? Porque Jesus está falando isso para qualquer tipo de pessoa que estivesse ali. Quer cresce nele, quer não cresce nele. Todas as pessoas vão ouvir esse sermão de Jesus. Mas existe uma grande diferença. Vamos continuar o texto, por favor. E de muitas coisas, verso 3, lhe falou por meio de parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não tem profundidade na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo aí tem ouvido? Graças a Deus. E se não tiver, o Senhor Jesus acha um meio de falar assim mesmo. Verso 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que, Senhor, fala com eles por meio de parábolas? A ideia do discípulo aqui é, a maioria dessas pessoas não vão entender o que você está falando aqui. Por que você está falando desse jeito? E ele explica. Ao que Jesus respondeu, verso 11. Porque a vocês... Agora aqui tem uma grande diferença. Jesus está conversando com os discípulos. A parábola foi falada para todas as pessoas que estavam na beira da praia. Mas Jesus, para os discípulos, diz o seguinte: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, quando ele fala aqueles, é como se eu estivesse conversando com Oséias aqui, Oséias simbolizando o discípulo e eu simbolizando Jesus nessa conversa, e Oséias me pergunta: Mas por que você está falando por parábola, Senhor? E eu, simbolizando Jesus, viro para ele e falei assim: Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios.
Mas aqueles, é como se Jesus apontasse para várias pessoas que estavam no local. Continuando. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso falo com eles, percebe? De novo ele está citando, fazendo diferenciação entre os seus discípulos e a multidão. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês não ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Deste povo, de novo, é uma diferenciação. Ele não está falando isso para o discípulo, ele está falando em relação à multidão que estava presente ouvindo as parábolas, né? Verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus está fazendo uma menção, ele está citando Isaías 6, onde o profeta já tinha falado isso, que eles iriam ouvir, mas não iam entender, eles iriam ver, mas não iriam perceber. Verso 16. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês. Novamente, ele faz uma diferenciação entre a multidão e o discípulo que está conversando com ele. Bem-aventurados os olhos de vocês, porque vocês veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa parte foi rapidinha, não vou me deter tanto a ela, eu acho que deu para vocês perceber que na conversa de Jesus com os seus discípulos, ele faz uma grande diferenciação em quem era discípulo dele em relação a entender as parábolas, para aquelas outras multidões que estavam ali, boa parte delas, só atrás dos benefícios de Jesus. A gente já está falando de um Jesus aqui que já estava, de certa forma, famoso por curas, por libertação. Se você ler, por exemplo, o capítulo 12 de Mateus, você vai perceber que ele fez muito isso, curou, libertou e tudo mais. Aqui eu queria fazer já um detalhe para vocês, fazer uma grande separação que nós temos na Bíblia. Irmãos, tem como você estar aqui nessa noite e tem como você participar de vários cultos como esse desta noite, somente pelos benefícios que Jesus tem para te dar. E Jesus tem muitos. Jesus cura, amém? Amém. Liberta. Amém. Jesus abençoa para alguma coisa acontecer. Jesus traz prosperidade na vida de pessoas, assim como o irmão ministrou aqui. Tem muita gente que enfatiza isso e prega sobre isso, como se isso fosse de fato a solução dos nossos problemas. Eu creio nas misericórdias do Senhor, como diz o Salmo, que elas se renovam todas as manhãs. Elas são como refrescos para nós num mundo tão complicado, como o irmão também citou aqui. Esse mundo é muito terrível. E as misericórdias do Senhor e as bênçãos do Senhor que chegam até nós são como os refrescos para a nossa alma. São como os descansos, são como paz que chegam até nós. Mas elas de maneira nenhuma se comparam à glória que será estar com o Senhor Jesus eternamente. Nenhuma coisa deste mundo, nenhum algo que o Senhor me abençoou que eu cheguei a ter, um bem ou qualquer outra coisa, nenhuma cura de qualquer enfermidade que possa existir nesse mundo é suficientemente capaz de superar o prazer de estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza, como nós lemos no Salmo de Davi 27. Isso precisa estar no nosso coração, porque nos foi pregado um evangelho. E muitos de nós nos convertemos com esta base deste evangelho. De que nos ofereciam muitas coisas, porém que eu quero dizer bem claro para os irmãos que não condiz com a realidade, de que não passaríamos dificuldades, de que não teríamos prejuízo algum, de que talvez seríamos ricos, talvez seríamos as pessoas que não passariam nenhum tipo de enfermidade. Foi pregado muito isso por muitas pessoas. E talvez Deus usou isso naquela época e trouxe você até aqui. Glória a Deus, porque foi útil você estar aqui nesta noite. Mas é importante saber que existe uma grande diferença entre você se portar como multidão correndo atrás das bênçãos de Jesus e se portar como discípulo que anda no passo do seu mestre. É diferente.
a multidão esquece. A multidão recebe a bênção e vai embora. E só volta no outro momento para pegar a bênção de novo. E Jesus abençoa. Quantas pessoas foram curadas e não voltaram para agradecê-lo? Vocês lembram dos cegos? Dos leprosos? Dos endemoniados? Quantos relatos vocês têm nas Escrituras de pessoas que de fato pegaram aquela bênção maravilhosa que Jesus fez e vieram agora a andar junto com ele e ser o seu discípulo pela bênção que ganhou? São pouquíssimos, quase nenhum. Então eu queria que a partir desta noite você, se ainda se porta como multidão, assumisse uma posição de discípulo de Jesus e de que queira entender as parábolas que ele tem para oferecer para você, com clareza dos mistérios de Deus, porque ele quer te levar muito mais além do que as bênçãos que ele já te deu. E nós precisamos entender isso, porque isso é crescer diante do Senhor, isso é a gente ter intimidade com o Senhor, isso é a gente nos portarmos de forma diferente nesse mundo, para que ele não venha nos iludir com coisas passageiras. Amém? Então, feita essa diferenciação, vamos entender então o que de fato a parábola trata. Jesus vai explicar essa parábola, só que a forma dele explicar se torna um pouco enxuta e dá para a gente então extrair um pouco mais do que ele está falando, lembrando que ele vai explicar as parábolas para os discípulos. Ele não está mais em cima do barco explicando a parábola para as multidões. Por que não? Porque ele já deixou bem claro que as multidões não iriam entender o que ele estava falando. Mas ao discípulo cabe chegar diante dos pés do Senhor e falar: mas como é isso mesmo, Senhor? O Senhor falou isso, eu não entendi direito. O discípulo tem intimidade de chegar perto do Senhor Jesus e conversar com ele, e de fato ele esclarecer. Olha o irmão, o exemplo que o irmão deu aqui de Zé Luiz. Ele, Ezequiel 8? Como assim? O que é que eu vou falar para esses irmãos? Será que os irmãos estão com ídolos em casa? Será que os irmãos estão trazendo coisa ruim para dentro da igreja? Né? Nossa mente, né, irmão, fica pensando assim, o porquê das coisas. A gente precisa estar disponível, porque o Senhor, além dele revelar algumas coisas, ele tem prazer em nos explicar. Ele tem prazer quando você quer entender. Ele tem prazer quando você chega até ele e não se contenta com aquele pouquinho que ele deu. Às vezes ele nos dá uma coisinha para testar, ver se de fato a gente tem interesse em mais. Jesus às vezes revela coisas para você e você está tão preocupado que ele revele mais coisas, mas nem aquele pouquinho que ele te deu você teve zelo suficiente para cuidar daquilo, para mastigar, para deixar o negócio fazer efeito. Uma palavra que o Senhor der na sua vida nesta noite aqui é completamente capaz de transformar radicalmente a sua vida. Não precisa ser grandes sermões, não. Dentro dessa palavra que nós estamos ministrando aqui agora, de tudo que foi falado e cantado aqui, uma coisa só que você pegar, que o Senhor direcionar para você e você deixar isso penetrar, deixar isso fazer efeito em você, transforma a sua vida. Quantos de nós aqui poderíamos pegar esse microfone e passar a noite inteira testemunhando das grandes mudanças, libertações e coisas que o Senhor fez por nós até aqui? Mas ainda estamos insatisfeitos, não estamos? Não dá para receber mais? A irmã Eliette falou assim, mas assim, a gente não experimentou nada ainda. Deus é só isso? É só esse momentozinho de vez em quando que a gente tem com Ele? Ou existe algo muito grandioso ainda que nós nem experimentamos diante da face, diante da presença do nosso Deus? Amém? Então existe uma grande diferença dos que contentam só com as bênçãos momentâneas para aqueles que querem carregar a sua cruz e seguir o seu mestre. Amém? Então a explicação de Jesus para quem quer carregar a cruz começa a partir do verso 18, palavras do próprio Jesus, que diz assim: ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. E eu queria começar por aqui fazendo uma pausa. Quantas palavras nós ouvimos do Senhor Jesus durante nossa vida toda? Quantas pregações você tem ouvido nos últimos dias, ou pelo menos no último ano, ou quem sabe nesses primeiros meses de 2024? Quantas ministrações, seja por pessoas físicas, seja por questões digitais, seja pelo YouTube, seja por qualquer outro lugar? Quantas coisas nós temos de palavra do Senhor para nós? Quantas coisas nós recebemos
Quem se lembra, por exemplo, qual foi a última pregação deste culto aqui? Quem era que estava aqui? Talvez você se lembre, mas o que o irmão falou, ou a irmã, eu não estava, então eu não sei. Quem de nós tem o zelo suficiente para entender que aquilo era a palavra de Deus e que deveríamos guardar e ter ela como um zelo, como algo precioso, porque ela é eficaz para penetrar a nossa alma e dividir? Mas nós recebemos muitas palavras. De palavras nós não temos o que reclamar. Nós estamos extremamente recheados de palavras. Mas nós não movemos para nada. Por quê? Porque de alguma forma o que o Senhor vai explicar faz sentido no nosso modo de tratar a palavra. Eu cresci, eu me converti muito novo, minha família sempre foi cristã. E eu já ouvi inúmeros irmãos pregar isso aqui como se fosse uma mensagem para o mundo. Mas Jesus está explicando para os seus discípulos. Ele chamou os seus discípulos de perto para explicar aquilo que eles deveriam entender. Quando Jesus está falando sobre o semeador semear, e isto é a palavra de Deus, a palavra do reino sendo dada às pessoas, ele não estava falando sobre as multidões, ele estava falando sobre como os discípulos recebiam essa palavra. E aqui tem uma grande ênfase. Nós vamos falar de pelo menos 4 tipos de modos de receber essa palavra, que tem a ver com os nossos corações, tem a ver com como nós tratamos a palavra que recebemos. A palavra é 100% eficaz, como já mencionei aqui, para mudar absurdamente a nossa vida. Mas nós somos os responsáveis de como trataremos essa palavra, de como receberemos essa semente, na qual esse semeador saiu para semear. Tudo isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com como você tem agido, tem a ver com o que você tem feito com as palavras que o Senhor tem te dado. Mas é muito importante saber que nós estamos falando de crentes aqui, e não de pessoas do mundo. Primeiro porque ele está falando que as pessoas que ouvem a palavra do reino, só aí a gente já tem uma definição. Quem ouve a palavra do reino no mundo? O mundo ouve a palavra do reino. Se nós sairmos daqui agora e eu e Oséias, cada um pegar uma caixa e a gente, não, bora tudo para a praça. Você acha que vai lotar aquela praça de pessoas que vão ouvir a palavra do reino? Quem dera fosse. Que o Espírito Santo movesse a cidade de Macajuba toda para estar lá agora. Ou aqui, por que não? Ainda cabe bastante gente aqui. Mas ele está falando para quem ouve a palavra do reino. Você ouve? Graças a Deus. Você falou para mim que ouvia. Eu perguntei se você tem ouvido, todo mundo falou que tinha. Então, tá todo mundo ouvindo aí. Glória a Deus. Perceba, é para quem ouve. Novamente, verso 18. Ouça, portanto, ele está falando com os discípulos. O que significa a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino. E agora ele vai começar uma diferenciação entre as formas que essa palavra é recebida pelas pessoas que a ouvem. Amém? A primeira diferenciação, ele continua, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, existem algumas formas da gente receber essa palavra de Jesus, como você pode estar se portando até aqui. A primeira menção dele diz respeito à beira do caminho. Literalmente, no grego aqui, no original, ele está dizendo sobre um caminho onde se passa muitas vezes. Eu não sei se você viu, mas no contexto nosso aqui, um contexto mais rural e tudo mais, quando a vaca, o gado começa a andar demais em um determinado lugar do pasto, abre-se um trieirozinho assim, você percebe nitidamente que ali se formou um caminho de bois, ou quando uma pessoa começa a passar demais com uma carroça no meio do pasto, o pasto em si morre de tanto o pneu passar e aquele solo se torna tão compactado que mesmo que chova, não nasce nada ali de tão compactado que está mediante a passar. Então, literalmente, o texto está referindo a este lugar, onde se passa muitas pessoas, um caminho onde se pisoteia demais, ao ponto que não nasce nada, inclusive não nasce uma palavra, uma semente que foi semeada no caminho. Ao ponto que ela não nasce, e por ficar ali de bobeira, os pássaros vêm do céu, e ele vai dizer que é o maligno, e toma esta palavra. Então a primeira atitude que nós temos referente à palavra do reino, quando nós a recebemos,
é de menosprezar essa palavra e colocá-la num lugar qualquer. No meio do caminho, eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai em um caminho onde passa muitas pessoas, muito lixo é jogado, muita coisa é deixada para lá, é um bocado de porcaria, a gente não considera aquelas coisas que estão na beira do caminho tão importantes assim. Aliás, não é na beira do caminho que você descarta as coisas para o lixeiro passar. Você põe o lixo na porta da sua casa, na beira do caminho, para o lixeiro passar e carregar. Ou seja, aquilo que você não considera tão importante é o que você coloca lá. Às vezes Deus fala conosco. E nós deixamos essa palavra num lugar de descarte. É aquele velho jargão que nós usamos. Entrou por um lugar e saiu pelo outro. Ah, se os nossos ouvidos estivessem afinados com o céu. Quantas palavras nós poderíamos reter no coração e produzir 100 a 60 e a 30 por 1, se não desprezássemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado até aqui. Desde o momento em que alguém pegou esse microfone e começou a falar, e eu, no meu coração, na minha mente, eu tenho convicto isso, de que Deus está usando essas pessoas para falar ao meu coração. E eu não posso menosprezar nenhuma das palavras que é dita aqui. Não foram vocês que estabeleceram esse lugar aqui. Talvez algum de vocês possam pensar que foi vocês que foram lá regularizar o alvará e tudo mais, e que isso aqui tem algum mérito seu no processo. Isso aqui é a casa do Senhor. Foi Ele que levantou como uma torre de anunciação da sua palavra. Como um lugar onde os seus soldados se reúnem para se preparar para a batalha. Isso aqui é de Deus. Então tudo que tem aqui é de Deus. Existe erro nos irmãos? Com certeza, nós temos erros. Mas nós precisamos entender que esse culto é do Senhor Jesus. E que a presença dele é real aqui em nosso meio. Que o Espírito Santo está aqui dentro de nós, nos usando para nos edificar uns aos outros. Então eu não posso desprezar isso aqui. Eu não posso desprezar a exortação do irmão. Eu não posso desprezar o som do violão desse irmão aqui. De maneira nenhuma desprezar as irmãs que cantaram aqui, tão dedicadas ao Senhor. Quantas coisas o Senhor pode usar só nesses elementos que nós citamos aqui para ministrar o meu coração? Aliás, o Senhor fala conosco de diversas formas, e eu considero que tudo é um culto. Estando aqui é um culto, lá fora não deixa de ser. A minha vida precisa ser um culto ao Senhor, logo estou cultuando a Ele, e Ele está falando comigo. Você tem aí em suas mãos, se você trouxe, a grande revelação de Deus aos homens. Deus conversou com os homens e esses homens foram usados para escrever o que Deus falou. Isso aqui é o relacionamento de homens com Deus, escrito em folhas de papel que você considera talvez insignificante. Coisas para ficar na estante da nossa casa. Como se fosse um livro mágico aberto no Salmo. Qual Salmo, Sena? Cita um aí, que normalmente... 91. 91 é clássico, né? Deixa o 91 lá assim. Você olha assim, você já não sabe se é uma Bíblia ou se é um museu, porque ele está tão poeirado. Não. Isto não é para ser desprezado. Isso era para ser algo assim... Eu sei, entenda o que eu vou falar. Eu respeito os irmãos que riscam e tudo mais, não vejo problema nenhum. Se você faz suas anotações, se você sublinha um versículo, não vejo problema nenhum. Mas isso aqui era para ser tratado com um bem mais precioso que chegou até nós. Por quê? Quantas pessoas perderam as suas vidas para esse livro chegar até aqui? Quantos naufrágios, quantas queimadas, quantas cabeças rolaram? Nós citamos aqui, por exemplo, a cabeça de um, né? A de João caiu, porque ele estava em cima dos ensinamentos desse livro, exortando Herodes que ele não poderia cometer adultério. E ele perdeu sua cabeça. Então isso aqui é um bem extremamente precioso. O diabo, o vosso inimigo, o inimigo de Deus, ele conhece esse livro de ponta a ponta, de capa a capa, de trás para frente. Ele sabe de cor e salteado. Sabe por quê? Porque aqui dita e fala claramente o fim dele. Mas fala o seu. E o seu fim vai ser um grande começo numa eternidade maravilhosa ao lado de Jesus.
Então, se esse livro ministra algo sobre a minha vida, que vai durar para sempre, eu preciso de alguma forma valorizar isso aqui como sendo a palavra do Senhor. E não deixá-la à beira do caminho, porque é a palavra do reino de Deus que está aqui. Amém? Então, nós temos aí a primeira reação. Essa palavra compreender que está no texto, ela não é tanto uma compreensão intelectual. O verbo em hebraico, em grego usado aí, tem a ver com lembrar e não com compreender no sentido de, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não tem a ver com intelecto. Tem a ver com você guardar a palavra, com você receber a palavra e não desprezá-la. O compreender tem a ver com lembrar, meditar, você receber aquilo e ficar com isso no coração e na mente, não desprezando, porque senão o inimigo vem com as suas diversas artimanhas e toma isso de você. Gente, eu queria conversar com vocês algo assim. Você sabia que Satanás não está nem um pouco preocupado em ser adorado? Satanás não está querendo adoração. A ideia dele não é estabelecer, eu não sei se você sabe, mas eu nunca vi a igreja que adora Satanás. Tu já viu? Eu nunca vi. Culto a Satanás, eu nunca vi. A questão de Satanás não é receber adoração, é tirar a adoração de quem é digno de receber adoração. Então por isso que ele chega para você com muitos banquetes, com muitas coisas assim que parecem ser gostosas e cheirosas para você encher a sua vida dessas coisas e desprezar a palavra do Senhor. Essa palavra que ele fala, que ele compara o maligno, essa palavra mesmo maligno é a mesma palavra usada em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, que diz, e livra-nos do mal. Aquela mesma palavra mal é essa mesma palavra maligno no seu texto original. Ou seja, livra-nos daquilo que o mal quer fazer conosco ou quer tirar de nós, nesse caso é arrancar do nosso coração a palavra. Irmãos, não fiquem assim muito impactados com o que eu estou falando. Mas nós não guardamos a palavra no coração. Não quero que nenhum de vocês levante para falar nada disso, mas volto a falar. Qual foi a última palavra ministrada aqui? Você se lembra, pelo menos? Então ela ficou no beira do caminho. Dificilmente ela vai produzir alguma coisa, porque você não teve zelo por ela. Eu sei que é duro de ouvir isso, mas eu estou me colocando na mesma posição que vocês aqui. O quanto nós deveríamos valorizar mais tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós vivemos em um país em que tenho certeza que nenhum de vocês foi obrigado a deixar sua Bíblia para chegar até aqui. Nenhum de vocês foram perseguidos para chegar até aqui porque estava com sua Bíblia embaixo do braço. Tudo isso foi um ambiente, um mundo, onde Ele te colocou para nascer e deixou você livre para receber tudo que o Senhor tem para dar, no dia que se chama hoje. Amém? Queria dar continuidade para a gente não prolongar demais e ver o segundo exemplo aí. Verso 20 diz, o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ó, esse foi bom. Pelo menos até aqui no verso 20 está tudo bom. Quantos de nós saímos da nossa casa para estar num culto como esse, extremamente desejosos de ser alegrados pelo Senhor? Quantos de nós vivemos de momentos daquele culto? Tu lembra como é o nome da irmã? Esqueci da tua filha aqui. Keisa. Não, aquela Jéssica. Você lembra, Jéssica, daquele culto lá em 1987, onde teve aquela presença de Deus e os irmãos caíram no chão e não sei o quê? Quantos de nós vivemos na memória de coisas extremamente passadas que só estão na nossa memória, mas que nós chegamos num culto desse já estamos até desanimados porque não acontece mais nada conosco? Daquele culto em que o irmão pregou aquela palavra e todo mundo começou a chorar. A presença do Senhor é a mesma. E Ele tem plenamente condições de nos fazer chorar essa noite. Mas esta alegria, você vai perceber no verso 21, que ela passa. Por que ela passa? Porque estar na presença do Senhor, apesar de envolver as nossas emoções como a alegria, não é o foco. Nós não podemos ser rasos assim.
em ficar desejando que, nossa, como o culto foi bom hoje, né, irmão? Foi bom. Aí na semana seguinte já não, sei lá, Oséias quebrou a corda do violão, ficou aquela corda, aí já não foi tão bom, né, Oséias? Aí ficou complicado, né, Oséias? Como é que tu deixa a corda do violão? A gente não pode trabalhar assim. A gente não pode achar que este culto e esse ambiente, as músicas, a ministração, a oração, quer seja o que for feito aqui, não é para trabalhar com as suas emoções, agradar a sua alma, o seu ego, deixar você assim bem confortável e gostoso de ouvir. Nós não estamos aqui para isso. Como o irmão fez a exortação, vou trazer de novo. Essas palavras que assim trazem conforto aos nossos ouvidos, como Paulo vai mencionar. Palavras agradáveis que traz assim coceira aos nossos ouvidos, porque eles não querem mais ouvir a verdade, eles estão atrás de fábulas, de contos. A gente não está aqui para isso, a gente está em um mundo extremamente afundado em pecado, a gente está num mundo extremamente entregue a Satanás pelas suas práticas, e as pessoas estão assim, as multidões entregues a isso. Então nós não estamos em um ambiente para sermos confortáveis e agradáveis, nós estamos em guerra, meus irmãos. Nós estamos sendo preparados dia após dia para matar um leão. Eu não sei se você sabe, mas daqui para que oração eu nem sei. Aliás, eu nem sei até onde eu tenho que ir. Mas eu acho que ainda está cedo, né? Mas daqui 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, cada um de vocês com esses lindos olhinhos que Deus te deu, vão deitar nas suas camas confortáveis e bem fresquinhas. Hoje está uma noite bem gostosa para dormir. E vocês vão fechar os seus olhinhos e simplesmente sonhar. No outro dia vão acordar bem cedo. Mas eu não sei quantos de vocês têm a ciência de que desde que o mundo foi criado, desde que o Senhor em Gênesis 1 disse, e criou Deus os céus e a terra, e Ele disse, haja luz, a partir daquele momento, onde as regiões celestiais foram criadas, nenhum ser celestial fechou os seus olhos para descansar nem um minuto. Os anjos não dormem. O mundo espiritual não dorme. A guerra permanece há mais de 6.000 anos sem haver descanso. Porque nós aqui, meros mortais, como diz, vamos ignorar todo esse processo e achar que essa vida aqui é só isso mesmo e vamos procurar todos os benefícios que essa vida tem para nos dar. E nos sentir bem confortáveis. Talvez um culto como esse que o irmão está falando eu nunca mais volte. Porque está ferindo as minhas emoções, porque eu não estou ficando alegre. O Senhor quer mais. O Senhor quer tudo. Amar a Deus é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Este é o maior mandamento. Como o próprio Senhor Jesus ensinou. Então nós não estamos aqui para brincadeira. Nós não estamos aqui para sair contentes e alegrinhos, mas a segunda-feira amanhece e traz contigo as suas durezas e as tristezas, e nós simplesmente ignoramos a palavra, porque ela não penetrou no mais profundo do nosso ser, porque estamos todos com os corações petrificados. Vamos continuar, verso 21, ele diz, mas ele não tem raiz em si mesmo, esses são aqueles do solo pedregoso, ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração a eficácia dessa palavra, quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Algumas versões vão dizer logo a abandona, ou logo a deixa para lá, ou coisas nesse sentido. A palavra escandalizar tem a ver com ser ofendido. Literalmente, o grego aí está dizendo que você se ofende. A angústia e a perseguição tem a ver com você ser perseguido por ser um seguidor de Jesus? Tem. Mas tem a ver com você sentir angústia e perseguição pelo que a palavra te mandou fazer. E você se sente afligido. Ah, isso está me incomodando. Não, Deus, fazer isso? Não, de jeito nenhum. Então o que a palavra está dizendo é que chega um momento em que a palavra confronta você. O que é que nós precisamos extrair desse processo aqui? Que muitos de nós estamos endurecidos e precisamos de quebrantamento. Solo rochoso a gente quebra.
Solo rochoso a gente passa um arado mais grosso para ver se quebra tudo para poder plantar. É ou não é? Quem não sei, quem mexe, o irmão mexe com roça, né? Solo rochoso passa um arado para levantar as rochas, para tirar, para livrar a terra desse negócio. Quantos de nós temos ouvido palavras do Senhor, mas o seu coração está fechado? Você até, nossa, que legal, que maravilha que o Senhor falou isso comigo. Mas quando chega no seu dia a dia, em que essa palavra precisa ser colocada em prática, e isso vai te afligir, e isso vai agredir você, porque a palavra do Senhor transforma. Você simplesmente, acho melhor deixar para outra hora, né? O Ministério da Paz, já ouviu? Ministério da Paz, o irmão fala comigo, eu recebo numa pá e jogo por detrás. Não é para mim não, essa palavra aí é para outro, viu? Porque se você está aqui nessa noite, lá no fundo do seu ser, eu tenho certeza que você não está satisfeito com o quanto você já experimentou do Senhor Jesus. Você quer mais. Eu quero mais. A minha alma é ansiosa por receber mais do Senhor. Eu me satisfaço nele, então minha alma fica sedenta por ele. A alegria que nós recebemos na presença do Senhor, não tem nada que se compare nesse mundo, e por isso que eu fico assim desejoso para que eu encontre com Ele novamente, quem sabe aqui nesta noite, quem sabe hoje, quem sabe agora, junto com esses irmãos preciosos aqui. Porque se você está aqui, isso é fruto de um dia que você encontrou com Ele, e isso transformou um pouquinho da sua vida, mas lembra que teve muita coisa que teve que mudar? Não pôde permanecer da mesma forma. Talvez você bebia, teve que parar de beber. Talvez você fumava, teve que parar de fumar. Talvez você ia para a festa, teve que parar de ir. Tudo isso aconteceu na sua vida. Teve que ter prejuízo. A sua carne precisou passar por prejuízo. Então, às vezes, nós recebemos a palavra. E por mais que inicialmente ela pareça agradável e nos produza alegria, ela tem a intenção de penetrar no nosso coração. E nós precisamos ceder a ela, ser quebrantados para nos ajustar ao que a palavra diz. A semente não tem problema. A palavra é boa, agradável e perfeita para nós. É nós que precisamos nos ajustar a ela, não ela a nós. Não podemos pegar uma palavra e manobrar ela para caber na nossa vida. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse chega, é chega. Não é assim, não, mas é assim, é chega, mas espera aí que eu vou fazer assim, aí a gente vai... Não. Eu nunca esqueço quando eu parei de fumar. Eu fumei durante uma época na minha vida, quando eu era adolescente. Quando o Senhor encontrou comigo, porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor, quando Ele encontrou comigo de novo, eu tive sérios problemas com cigarro. Eu fumava demais. E eu sei que a maioria dos irmãos teriam testemunhos para dar sobre isso, mas no dia seguinte não foi tratamento, não foi psicologia, não foi absolutamente nada que o mundo poderia me oferecer, não foi chiclete de tabaco, não foi nada disso. O Senhor Jesus entrou na minha vida e arrancou isso do meu interior. Não foi só uma questão de uma prática corpórea, de fumar, de acender um cigarro. Isso, os vícios, tudo que acontece na sua vida está impregnado na sua alma. Por que você ainda peca? Porque a sua alma ainda está escravizada a isso. Quem liberta é Ele, quem faz é Ele, não sou eu. Eu preciso obedecer quando Ele manda. Para agora. Mas os nossos corações às vezes se portam, como a parábola do semeador diz, como solo rochoso. E acabamos por descartar essa palavra do reino sobre nós. Amém, irmãos? Vamos continuar. Temos mais 2 solos e talvez você não é nenhum desses até agora, glória a Deus, se você não for. Mas nós temos mais um que começa aí no verso 22, que diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Primeiro eu queria enfatizar novamente. Você percebe que todos estão ouvindo a palavra? Da beira do caminho ouviu a palavra. Do terreno pedregoso ouviu a palavra. O que está semeado ao espinho ouviu a palavra. Não foram pessoas que não creram ou que não
para nós ouvirmos a palavra do Senhor, para ela entrar em nosso coração, mesmo que ela ache um coração duro e difícil, precisa existir uma certa revelação de quem Deus é, uma certa revelação da certeza de quem Ele é, da verdade que Ele tem para oferecer. Mas é claro que ela só vai ser produtiva mediante o que você fizer com ela. Então, preste bem atenção, verso 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve, ele ouviu, é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa aqui, por exemplo, a gente tem um detalhe muito precioso que ninguém lembra de notar na passagem. Neste verso, ele diz que a planta está viva, ela só não produz fruto. A planta não morreu aí. Ele não disse os espinhos sufocaram ao ponto que a planta morreu. Não, ele disse que os espinhos sufocaram ao ponto que ela não produz fruto. Quem já plantou um pé de jaca aí? Uns 10 anos para produzir, né? Já produziu? Quantos anos já faz, meu irmão? E você fica assim, rapaz, eu vou arrancar esse pé de pau. Não dá nada esse negócio. Eu não sei se você lembra, Jesus encontrou uma figueira nessa situação. Você lembra disso? Não produziu. Arranca, vai servir para quê isso aí? João 15 disse, eu sou a videira, aquele que está em mim e dá fruto, meu pai poda, aquele que não dá fruto, corta, não presta. Talvez você, e eu queria que você recebesse isso não como o irmão que está aqui, porque eu estou junto com vocês na mesma situação. Queria que você recebesse isso e deixasse o Espírito Santo ministrar. Talvez não hoje, talvez durante a semana. Mas eu tenho certeza que Ele tem para ministrar. Quem é você referente a receber a palavra do reino de Deus? O que você tem feito com ela? Produziu fruto? Porque o texto vai culminar na terra boa que produz fruto. A gente vai ver daqui a pouco. Mas se não está produzindo fruto, você se encaixa a uma dos tipos de terra que ele está falando. A palavra de Deus é plenamente capaz de encher a vida de vocês e transbordar. Lembra da mulher samaritana? Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Não somente isso, mas ele vai dizer também em outra questão, que nós nos tornaríamos fontes de água viva transbordando para outros. Ou seja, essa palavra, ela não é uma palavra que você põe numa caixinha e guarda ali como se ela não produzisse nada. Ela é viva. Ela é vida. Ela não são só textos em português que você está lendo de um livro de mais de 2000 anos atrás, não. São palavras eternas. São palavras do próprio Deus escritas nesse livro. Por homens? Sim, por homens. Assim como é homens que estão reunidos aqui agora e recebem a presença de Deus. Mas então a gente precisa entender o que é que estamos fazendo com a palavra do reino. Lembrando que no verso 19 ele disse, a todos que ouvem a palavra do reino. Ele vai citar várias parábolas, e depois os irmãos podem ler em casa, sobre a preciosidade que é quando você encontra o reino. A pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Quantas coisas ele vai falar sobre o reino, e quando você ouve as palavras do reino, isso era para crescer de forma que você não conseguisse segurar mais isso dentro de você. Transbordaria em quê? Em ações, em palavras, no seu dia a dia, amanhã, segunda-feira, quando você acordar, 7 horas, né? Por que quando acorda às 7 horas da manhã, o que foi falado nesse culto aqui, ficou nesse culto aqui, talvez no culto seguinte você vai lembrar, porque eu falei, o que foi que você pregou, o que foi que pregaram aqui domingo passado? Talvez você vai ficar tão atento agora, que domingo que vem você vai saber o que foi pregado, por causa de eu ter falado. Mas por que na segunda-feira essa palavra não está no seu coração aí, ó, querendo trazer para fora a vida dela? Porque amanhã você vai acordar, e eu tenho certeza que você tem uma agenda, não tem? Você vai ter o seu trabalho, você vai ter que pegar o menino na escola, levar o menino na escola, pegar o menino na escola, talvez você vai fazer café da manhã, talvez você tenha que fazer almoço,
E tem a academia, a corridinha ali em volta da quadra, tem o namorado, a namorada, tem tantas coisas. Talvez na sua cabeça você tenha gastado muito tempo desejando aquele bem, não há mal nenhum nisso. Talvez você está desejando mudar daqui, não aguente mais essa cidade. Talvez você quer fazer uma faculdade, se formar e ser uma pessoa de sucesso nessa vida. Tudo isso são coisas viáveis que podem estar acontecendo em você. O mundo ele é extremamente eficaz em produzir situações e coisas para encher o seu coração delas. Os nossos olhos eles são famintos, porque a partir do momento que você vê, a sua alma se enche por causa das coisas que você vê. A sua alma se alimenta daquilo que seus olhos ficam contemplando. Não sei se você lembra como foi que Eva caiu no pecado. Vou só recordar rapidinho, mas Deus criou todas as árvores do jardim e colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E eles estavam vivendo em plena harmonia com Deus, Adão e Eva, naquele jardim lindo e maravilhoso, cheio de frutos bons para se comer. Porém existia um não coma este fruto aqui. Penso eu, o texto não deixa tão claro assim, mas eu acho que isso aconteceu. De que o Adão e Eva, o casal naquele momento, eles viram várias vezes durante esses dias todos a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou não? Será que eles nunca tinham visto essa árvore? Eu tenho certeza que sim. Mas naquele dia específico em que aquela serpente amaldiçoada entrou naquele jardim, ela fez a mulher olhar para a árvore proibida de uma forma diferente. Ao ponto que os olhos dela ficou assim, nossa, como parece agradável aos meus olhos esse fruto. Parece que eu nunca tinha visto ele. Mas esse mundo agora, ele é extremamente eficaz em nos produzir essas ilusões, essas coisas assim que parecem tão bonitas, tão agradáveis aos nossos olhos. E isso se torna um grande espinho para que a palavra de Deus cresça em nós. Para que a palavra produza frutos. E nós continuamos a vir nos cultos, ou seja, a semente não morreu. A árvore está aí. Mas como é que Jesus cresce dentro de você? Se o ambiente todo já está preenchido com tantas outras coisas. O importante é que eu me esvazie para que ele cresça. Que eu diminua para que ele cresça. Que eu me negue para que ele cresça. Que eu abro mão da minha vida, porque agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós não estamos produzindo frutos, é necessário nós fazermos um check-up, aonde estão os espinhos, para que o Senhor possa tirar da nossa vida, para que a palavra produza, cresça. Irmãos, servir a Jesus, nós precisamos estar convictos disso. Servir a Jesus nos causará, e é importante falar isso, nos causará prejuízos nesta vida agora. Não dá para conciliarmos uma vida de conforto e coisas boas desse mundo com servir a Jesus e andar no caminho dele. Não tem como. Você vai ter prejuízo financeiro? Vai. Eu estou pregando um evangelho bem diferente. Talvez seja esse que o irmão estava alertando. Você vai ter prejuízo. Como eu citei, talvez você bebia, parou de beber. Talvez ia para a festa, parou de ir. Talvez você usava roupas indecentes, parou de usar. Humanamente, carnalmente falando, são prejuízos. Só que tem mais ainda. Vai ter prejuízo financeiro. Não é porque você vai dar o dízimo, não. É porque você vai ter que abrir espaço na sua vida. E quando você abre espaço na sua vida para receber mais do Senhor, talvez você não vai conseguir trabalhar as suas 48 horas. Talvez você não vai conseguir ganhar tanto dinheiro, porque você vai ter que trabalhar menos. E ainda existirá um tempo, irmãos. Um dia, com uma outra oportunidade, eu posso ministrar sobre isso para vocês. As coisas vão piorar muito mais ainda. Por enquanto a gente está aqui com essas portas abertas, com um som ali ecoando para todos os cantos.
chegará um momento em que esse ambiente não estará mais disponível para nós. Não demorará muito o mundo perceber que nós somos um grande incômodo. Porque se o mundo prega prazer e vende coisas para ser prazerosas, e nós formos aqueles que nos levanta contra essas coisas, e trazemos pessoas para se livrar delas, logo o mundo leva prejuízo e o mundo não leva prejuízo. Por que Jesus morreu? Porque ele começou a dar prejuízo. Prejuízo em que sentido? Jesus estava em uma época onde os fariseus da época eram o holofote, a atenção de todos. Eles eram os bambambãs, os bonitões, aqueles a quem as pessoas admiravam e traziam riquezas e tudo mais, porque eles eram os homens de Deus da época. E Jesus, da sua forma simples, nascendo em uma manjedoura, começou a cativar as pessoas pelas suas ações e não pelas suas palavras. E ele começou a viver a vida de Deus aqui. E isso é transformador. E isso muda as pessoas. Então ele começou a chamar a atenção demais. Porque se você começar a transparecer Jesus, prepare-se para ser apedrejado. Porque Jesus incomoda. Porque Jesus não consegue estar no mesmo ambiente de trevas que esse mundo está. Então quando Jesus chega é como se você acendesse a luz da sua sala. Plum! As trevas recuam. Satanás é expulso dali. Os demônios caem. Jesus não precisava falar nada com os demônios. Só a presença de Jesus com as pessoas que estavam endemoniadas era o suficiente para os demônios se manifestarem. Lembra do Gadareno? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Os demônios falaram para ele, sem ele falar nada. Leia a passagem, você vai perceber que Jesus não falou um A. E os demônios já ficaram todos agoniados. Esse mesmo Jesus está dentro de você. Está aí. Se ele começar a sair, grandes coisas Deus tem para fazer por meio de cada um de vocês. Não é pelo pregador porque está com o microfone e falando palavras bonitas. É porque ele escolheu usar você. Ele escolheu morar dentro de você. Todo o potencial da vida dele está dentro de você. Todo o poder dele está dentro de você. E ele nos deu autoridade para orar em seu nome. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês curarão os enfermos. Em meu nome vocês ressuscitarão os mortos. Em meu nome vocês farão obras maiores do que a minha. Este é o reino de Deus que chegou até nós. Cabe a nós expandir esse reino e deixar ele frutificar e crescer. Amém? Quero encerrar então com o último verso. Teria muito para falar sobre isso. Muito, muito mesmo. Mas eu entendo que... Último verso, verso 23, que diz assim: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a retém. Algumas versões vão estar compreende, algumas versões vão estar a recebe. Mas é o que ouve a palavra e a retém. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É importante a gente saber que nem todo mundo vai produzir 100% daquilo que a palavra tem. Isso tem a ver com uma maturidade. Um solo, quando ele está sendo preparado, talvez na primeira safra daquela planta, ela não dê, o seu pé de jaca, eu acho que ele não vai dar umas 40, 50 jacas, não. Talvez ele... Normalmente o que acontece, quem planta, e quem já plantou alguma vez sabe disso, que normalmente nasce assim uma fruta, até meio raquítica, meio assim, pequenininha, né? Você não vai ver um carrego num pé de jaca assim logo na sua primeira tirada. Muito difícil, muito raro disso acontecer. Mas eu queria te incentivar. Porque à medida que você começar a produzir frutos, as pessoas se alimentarão desse fruto. O fruto serve para mim dar para o outro comer. Isso significa que eu tenho Jesus. Jesus é tão grande dentro de mim que isso frutifica em ações para o meu próximo. Logo o meu próximo começa a se alimentar de Jesus. O que vai sobrar para ele? Não sei se você sabe, mas depois que você chupa uma manga, sobra o caroço. Ele planta o caroço. Nasce um pé de manga. Olha que pé de manga bonito. Quantas mangas vai sair daqui? Quantas pessoas vão chupar manga desse pé? É só uma comparação, viu, meu irmão? Mas não para mais, vai dando fruta e fruta e fruta e fruta e fruta e vai alimentando as pessoas. No começo ele vai produzir pouco, vai, com certeza. Nós não somos tão ágeis assim para produzir tanto.
Olha como nós estamos aqui. Mas se você tiver fé de começar a andar, coisas grandiosas o Senhor Deus tem para fazer. No começo será uma pequena colheita, mas você ficará extremamente satisfeito do que você vai ver. Aí você vai fazer, sabe o quê? Investir mais, porque você viu que produziu, então eu vou dar mais tempo. Tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, de orar ao Senhor, de ter o seu tempo devocional. Por quê? Porque quando chega nesse momento, você já tem dificuldade com a Bíblia. Você tem poucas palavras para falar para o Senhor. Mas tudo isso é uma prática. Conforme você vai indo, conforme você vai praticando, aquilo vai crescendo. Porque não é um rito religioso sem vida. Você está falando com um Deus vivo, que tem muito desejo de compartilhar coisas preciosas com você. Amém? Eu queria parar por aqui, porque eu ainda tenho uma exortação para fazer para os irmãos. Eu tenho até que hora mesmo, irmã? A hora é 9h15 agora. O culto vai até que horas? Queria que vocês virassem sua página para o Evangelho de Mateus capítulo 14. Só para mim compartilhar com vocês o que foi que Deus ministrou ao meu coração naquela manhã de quinta-feira de devocional, sem que eu soubesse que eu estaria aqui com os irmãos. Eu queria ler com vocês o verso 15 até o verso 21, rapidamente, para mim tentar explicar para os irmãos o que foi que eu senti. E que eu vi que faz sentido agora aqui falar para esses irmãos. Eu vim na minha casa pensando isso, eu falei, nossa Deus, como faz sentido isso para mim, talvez faça para os irmãos. O verso 15 diz assim, capítulo 14, verso 15 diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Dê vocês mesmos a comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e esses peixes para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que o Senhor ministrou ao meu coração foi o seguinte: vocês são poucos, mas dos poucos Deus faz muitos. Vocês são pequenos 5 pães e 2 peixinhos. Não duvide do potencial que esses 5 pães e 2 peixinhos estão aqui têm para fazer. Porque o Senhor vai produzir muito mais. Porque isso vai crescer. Porque a multiplicação não depende de você. Você normalmente olha só para os 5 pães e olha uma multidão e fala: impossível. E ele fala: me dá aqui, que eu vou produzir mais. Eu vou multiplicar mais. Basta você dar o que você tem. Percebe que os discípulos não trouxeram esse pão de lugar nenhum. Era o que eles tinham. Eles tinham os pães. Provavelmente para o alimento deles, provavelmente porque eles estavam caminhando com Jesus e eles tinham isso para eles se alimentarem. E a fé deles foram assim: mas a gente não tem condições, a gente só tem isso aqui. Aí Jesus falou assim: não, me dá o que você tem, que eu vou multiplicar para uma grande multidão. O que você já tem do Senhor é suficientemente capaz de multiplicar para muitas pessoas se alimentarem e ficarem satisfeitas ao ponto de sobrar ainda 12 cestos cheios.